Senhoras e senhores, boa tarde. O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, tem a honra de recebê-los para o início das comemorações dos 50 anos da Biblioteca do Ministério Público de Minas Gerais. Na oportunidade, será feita uma homenagem ao Procurador de Justiça Joaquim Cabral Neto. Compõe o dispositivo o Procurador-Geral de Justiça Jarbas Soares Júnior, o Corregedor-Geral do Ministério Público Marco Antônio Lopes de Almeida, o deputado estadual Arlen Santiago, representando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a ouvidora do Ministério Público Nádia Estela Ferreira Mateus, a diretora do CEAF Hélida de Freitas Rezende, a vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público, a MMP, promotora de justiça Luz Maria Romanelli de Castro, o procurador de justiça Joaquim Cabral Neto e a diretora da Faculdade Mineira de Direito da PUC-MG, Wilba Lúcia Maia Bernardes. Agradecemos a presença de membros, servidores, estagiários e colaboradores do MPMG, de representantes da Academia Mineira de Letras do MPMG, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, da comunidade acadêmica, de bibliotecários, de familiares e amigos do homenageado e de todos que nos assistem ao vivo pela TV MP. Neste ano, a Biblioteca do MPMG celebra seu Jubileu de Ouro, destacando uma trajetória que se entrelaça com as transformações do Ministério Público em sua busca pela aplicação do direito e a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Integrando a escola institucional do MP, o CEAF, a biblioteca desempenha papel crucial na preservação da memória intelectual da instituição. Especializada na área jurídica, possui um abrangente acervo físico e digital e também coleções de áreas correlatas à atuação institucional. O Procurador de Justiça Joaquim Cabral Neto foi e é certamente um personagem central na formação da cultura jurídica da instituição ao longo de décadas. Joaquim Cabral Neto nasceu em 16 de abril de 1938, na cidade de Manhumirim, Minas Gerais. É filho de Joaquim Cabral e Alice Tasca Cabral. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 1960. Ingressou por concurso no ano de 1961. Atuou nas comarcas de Galiléia, Resplendor, Eugenópolis, Conselheiro Pena e Belo Horizonte. Promotor de Justiça de 1961 a 1981, tornou-se Procurador de Justiça em 1982. Foi Corregedor-Geral do Ministério Público nos anos de 1986 a 1988, tendo exercido seu segundo mandato nos anos de 1993 a 1995. Aposentou-se em 5 de fevereiro de 1998. Para homenageá-lo pela grandiosa atuação institucional, será descerrada uma placa que será fixada na biblioteca do MPMG com os seguintes dizeres, abre aspas, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, expressa o seu reconhecimento ao Procurador de Justiça Joaquim Cabral Neto pela inestimável contribuição dada à biblioteca e ao memorial do MPMG e ressalta o compromisso institucional, o trabalho voluntário, a contribuição literária e a defesa incansável da cultura e do conhecimento ministerial. Sua dedicação é um legado inspirador para a atual e as futuras gerações. Fecha aspas. Senhoras e senhores, para descerrar a placa, convidamos as autoridades que compõem o dispositivo.
A placa entregue ao homenageado contém os mesmos dizeres da placa que será colocada na biblioteca. Muito obrigado. Os senhores podem retornar aos seus lugares, por gentileza. Para suas palavras, ouviremos a diretora do CEAF, Procuradora de Justiça Hélida de Freitas Rezende. Que satisfação essa casa cheia. Isso é de ser acreditado, com certeza, a envergadura do nosso homenageado de hoje. Eu cumprimento os integrantes do dispositivo na pessoa do nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jaiba Soares Júnior, não sem também me dirigir de maneira muito especial ao nosso homenageado, Dr. Joaquim Cabral Neto, assim como aos seus familiares, amigos, colegas e admiradores aqui presentes. Registro o notável empenho da equipe da Diretoria de Informação e Conhecimento do CEAF para dar corpo a esta celebração. A equipe, sob a batuta da Fernanda, se esmerou da concepção à execução para que essa solenidade acontecesse. Destaco também a valiosa contribuição da Assessoria de Comunicação da Procuradoria-Geral de Justiça e o pronto apoio da Associação Mineira do Ministério Público. Uma boa tarde a todos e a todas. Um país se faz com homens e livros. A sentença de Monteiro Lobato sintetiza o espírito dessa comemoração, já que o homem à nossa frente é representação tão contundente de amor aos livros e ao Ministério Público que se afigura natural associá-lo à celebração dos 50 anos da Biblioteca Institucional. Com nascimento oficial em 1974, a biblioteca, com seu registro no Instituto Nacional do Livro, órgão subordinado ao Ministério da Educação e Cultura, nossa biblioteca completa seu jubileu de ouro com um acervo de mais de 20 mil exemplares em diversos formatos, possibilitando o acesso a uma imensa coleção de forma presencial e remota. Além dos serviços de empréstimo de obras, pesquisas, MP-normas, informativo online, a biblioteca presta-se à preservação da memória institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sedimentada em coleções especiais, compostas por obras produzidas por membros e servidores, coleção literária da Academia de Letras do MP e obras raras. E Joaquim Cabral Neto teve ativa participação nesse percurso de 50 anos de aprimoramento. Testemunha e protagonista da construção da história institucional, aprovado no 10º concurso para promotor de justiça em Minas Gerais, realizado em 1961, Dr. Cabral completou ontem 26 anos desde sua aposentadoria, sem jamais se ter distanciado do núcleo das questões de relevância institucional. Foi um dos artífices da Lei Orgânica do Ministério Público de Minas Gerais. Dirigiu o então Centro de Aperfeiçoamento Cultural e Profissional da instituição e a revista jurídica JUS. Compôs a comissão coordenadora do projeto memorial do Ministério Público, instituída com o objetivo de conduzir o processo de implantação do nosso memorial. Depois disso, integrou o Conselho Curador do Memorial do Ministério Público de Minas Gerais, junto a membros e servidores da instituição. Com itinerário tracejado por idealismo e compromisso, transitou por diversos postos de relevo, somando a seu repertório variadas perspectivas do Ministério Público, em órgãos colegiados, em comissões de concurso, na Associação Mineira e na CONAMP, na Corregedoria Geral. Jurista e educador, traz na bagagem atributos de professor, de português,
inglês, história, moral e cívica, direito penitenciário e penal. É personagem reverenciado em âmbito estadual e nacional. E foi também a voz do Ministério Público Mineiro em outros países, o que lhe rendeu igual reconhecimento por sua refinada cultura. Escritor vocacionado e exímio contador de histórias, notabilizou-se pelo registro de acontecimentos da vida institucional, ao depois retratados em suas obras com elegância invulgar. De sua pena brotaram preciosidades, de forma e de conteúdo, materializadas em exemplares que compõem, para nosso orgulho, o acervo da Biblioteca Aniversariante. O amor pelos livros, dizia José Mindlin, é um vírus que, uma vez inoculado, é incurável. Então, a pessoa que apanha esse vírus vai gostar de livros até o fim da vida. Irremediavelmente contaminado, Joaquim Cabral faz disseminar o benfazejo vício do conhecimento, servindo de inspiração para sucessivas gerações de integrantes do Ministério Público. Por este legado e por tudo que o senhor representa para o Ministério Público brasileiro, doutor Cabral, muito obrigada. Neste instante, ouviremos o homenageado, o Procurador de Justiça, Joaquim Cabral Neto. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Jaba Soares Júnior, Marco Antônio Lopes de Almeida, Corregedor-Geral do Ministério Público, Deputado Estadual Arléo Santiago, Ouvidora do Ministério Público Nádia Estela Ferreira Mateus, Hélida de Freitas Rezende, Luz Maria Romanelli de Castro, Vice-Presidente da Associação Mineira, Dr. Osório Couto, Vice-Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Doutora Vilma Lúcia Maia Bernardes, que me emociona com a sua presença, diretora da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Minas Gerais. Senhor presidente, senhor procurador-geral, a nossa biblioteca surgiu na gestão de Wellington Brandão. Poucos chegaram a ouvir falar nele até hoje. Em 1956. Hoje é uma biblioteca que tem mais de 20 mil exemplares especializados. É emocionante um encontro como esse. Eu não esperava jamais, senhor procurador, tantos colegas, tantos amigos, tantos partícipes da minha vida. Eu me honro de ser descendente de italiano. O italiano é muito chorão. De vez em quando, se alguma lágrima furtiva escorrer, perdoem a minha ascendência italiana. Em 1994, Castelar Guimarães era o procurador-geral quando criou a biblioteca e deu-lhe o nome de Biblioteca José Campomise Filho.
Pouco depois, Epaminondas Fulgêncio criou a Sala de Estudos Luiz Carlos Abrita. Jarbas, o nosso atual procurador, um homem de uma visão que me espanta às vezes, como ele prevê aquilo que gostaria de fazer e quando menos se espera, faz a inauguração. Jarbas reinaugurou a biblioteca em 2008, porque a evolução da biblioteca foi tal, dentro das obrigações e disposições legais, que ela se transformou numa escola pública institucional na gestão de Gregório. E em 2008, nessa mesma reinauguração de Jarbas, foi colocado o retrato do patrono daquela biblioteca. O meu retrato. Eu sou o patrono da biblioteca. A nossa biblioteca era nada mais, nada menos do que um órgão administrativo sem nenhuma representação. Lentamente, graças a uma funcionária que ajudou e muito na situação jurídica de hoje da nossa instituição, Carabini, quem não se lembra dela, hoje ela é um centro de estudos, como disse, mas pertenceu à administração geral, à secretaria-geral, foi de coordenadoria, foi departamento, foi diretoria, foi hoje e é hoje uma escola. Senhor procurador, aprendi vendo e o aprendizado continua. Minha vida foi e é uma vida para o Ministério Público. Mas planícies, nas encostas, nas ladeiras da nossa instituição, eu sempre estive presente. Carreguei a bandeira do Ministério Público com tantos e tantos outros colegas. E revejo, hipoteticamente, na memória, a figura de muitos e muitos deles. Aprendi muito cedo, seu procurador. Aprendi muito cedo que nunca se joga pedras em alguém, porque o mundo é redondo. Uma das pedras pode contorná-lo e atingir-nos pelas costas. Pelo contrário, é preciso que haja uma união sempre crescente dentro do Ministério Público, seu procurador, porque o grande traço do Ministério Público, o traço que poucos deixam de se lembrar em determinados momentos, é o poder de iniciativa. Esse é o grande problema, a grande força do Ministério Público. A situação mais forte do Ministério Público é aquela que prescinde da atividade judicial. Quando uma instituição cresce, ela costuma perder a sua essência. E é isso que Vossa Excelência não deixou que ocorresse até hoje. A nossa essência, a despeito da sua grandeza, é a essência de uma instituição que luta pela manutenção da liberdade e é um dos suportes da democracia.
tenho medo, tenho muito receio daqueles que dizem, eu faço. Ninguém faz nada sozinho. E o grande exemplo está aqui, seu procurador. O senhor fez o que fez, transformou o nosso Ministério Público numa instituição padrão para o Brasil, que sem fim, sem perder a nossa origem. E tendo ao seu lado um grupo extraordinário de excelentes funcionários. O seu fazer é o fazer coletivo, com homens e mulheres que honram aqueles encargos como Hélida de Freitas Rezende, mas que é uma mulher que tem dentro da sua estrutura um grupo extraordinário, no qual surgem César Narvaez, Carol Ramos e Alexandre Andrade. São esses pequenos funcionários, perdidos muitas vezes no caudal de uma administração grande como a nossa, que não surgem e não se destacam, mas são esses os funcionários que empalmam aquelas ideias como as ideias de Vossa Excelência e transformam um centro de aperfeiçoamento num ramo extraordinário do Ministério Público do Brasil. Quem protagoniza a história do Ministério Público, como Jarbas, nosso procurador-geral, quem protagoniza a nossa história é generoso em transmitir a sua experiência em todos os encontros nacionais, mostrando que aqui, quando ele chegou, existiam 2 prédios. Hoje, está me corrigindo, não eram 2, era 1, esse que está aqui. Pois bem, hoje, o Ministério Público tem prédios os mais diversos para cumprir as suas funções. Os poderes do Estado, a nossa Assembleia Legislativa, tão bem aqui representada, tem dado sempre que precisamos a ajuda, o incentivo e mostrando a sua gratidão em todos os momentos possíveis. É preciso que se diga que a obra de consolidação do Ministério Público de Minas Gerais, dentro e fora de suas muralhas, é devida hoje a Jarbas Soares. O que ele fez dentro da estrutura organizacional do Ministério Público e o reflexo de que ele fez aqui se expande não só nas nossas fronteiras, mas se expande muito além das fronteiras desse grande país. Cada um de nós na nossa vida tem sonhos, tem esperanças. É preciso, portanto, que se peça aqui a Deus que o tempo de Jarbas seja generoso com os sonhos e as capacidades de todos nós, dando-nos sempre o que nos deu e pensando sempre naquilo que falta para se reafirmar como um dos grandes nomes da nossa instituição. Senhor Procurador,
o passado não me pertence mais, nem o futuro. Tenho apenas o presente. É com essa herança que eu tenho, a herança de um órgão honesto, independente, brioso, pronto para as intempéries da vida. É desse órgão que se chama Ministério Público que todos nós aqui, ou a maioria dos que aqui estão, todos nós somos oriundos. Vejo colegas que há muitos anos não via, e hoje vejo um Ministério Público que eu sempre sonhei, diferente, e é preciso que eu conte isso, seu procurador, para terminar. Em face de tudo grande que Vossa Excelência criou, é preciso que eu conte o meu primeiro dia no Ministério Público. Foi um dia em que, numa sala de novembro de 1994, à frente do Procurador-Geral Mauro da Silva Gouveia e do meu saudoso pai, fui tomar posse do cargo de promotor de justiça. Mandaram-me para Galileia. Não está no mapa, mas está na Bíblia. E lá foi o pobre rapazinho de 22 anos, perdido, saindo do gabinete do Procurador-Geral com uma certa vergonha, porque a Procuradoria funcionava na Rua Goiás, onde hoje é o edifício do Fórum, mas funcionava no 12º andar. Mas não era só isso. Na metade do 12º andar, porque numa metade funcionava a Secretaria de Finanças, porque era encarregada de cobrar a receita, e o Ministério Público tinha que estar cobrando receita e mais receita. Do outro lado do prédio, senhor procurador, ficava a Procuradoria, um lado de um andar. O procurador, numa mesa, aquela que está ali no nosso museu, era a mesa do Procurador-Geral. Foi nela que eu assinei o meu termo de exercício, com observação do Procurador-Geral. O senhor começa muito bem. Falei, doutor, por quê? Começa assinando o ato na cadeira do Procurador-Geral. Pois bem, ali funcionava do outro lado daquele andar, além do Procurador-Geral, 4 birôs, que eram os 4 procuradores que existiam na época. E a biblioteca, com a pobre da Rose, menina boa e perdida no meio de milhares de livros. O pior, seu procurador, é que no meio daqueles livros, toda vez que a Associação Mineira do Ministério Público tinha que reunir-se, eu tinha que arranjar uma mesa comprida e um pedaço de uma vassoura, um cabo de vassoura, para segurar a mesa, porque de 4 peças eu tinha 3, porque um era quebrado. Aquilo era o Ministério Público, seu procurador da época, aquela era a associação daquela época, aquele era o patrimônio que nós tínhamos naquela época, mas o grande patrimônio, o maior de todos os patrimônios, era esse que está aqui. Homens e mulheres, todos jovens ainda, alguns já um pouco fatigados pela vida, mas todos lutando para criar uma instituição grandiosa. E hoje, no momento em que amigos e amigas prestam-me uma homenagem que eu jamais poderia sonhar, eu quero dizer muito obrigado, Ministério Público, muito obrigado pelo que você me deu,
Muito obrigado por aquilo que você tem dado a cada um de nós. Muito obrigado à ajuda, ao empenho e à dedicação de cada promotor simples na sua humilde comarca, ajudando a grandeza de um Jarbas Soares. Que Deus o ajude nos seus sonhos e nas suas esperanças, senhor procurador. Para encerrar os pronunciamentos, com a palavra, o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior. Obrigado. Boa noite. Quero saudar os colegas, servidores, estagiários aqui presentes, os que nos assistem, os que assistirão depois. Peço licença para saudar o Corregedor-Geral do Ministério Público, Marco Antônio Lopes Almeida, a ouvidora do Ministério Público, a Nádia Estela Ferreira Mateus. Agradecer a presença do deputado estadual Arlen Santiago e o apoio dado pela Assembleia Legislativa em todos os momentos aqui narrados pelo professor Joaquim Cabral. Na sua pessoa, o deputado Arlen tem sido um defensor intransigente da nossa instituição na Casa Legislativa. Quero parabenizar a diretora do CEAF, a procuradora Hélida de Freitas Rezende, pela organização, junto com a sua equipe, e o pessoal da comunicação, esse belíssimo painel retratando a nossa biblioteca, por todo o arranjo desta tarde e pelo seu belíssimo discurso. Também quero agradecer à vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público, a promotora de Justiça Luz Maria Romanelli de Castro. Agradecer à diretora da nossa querida Faculdade Mineira de Direito, da PUC Minas, a professora Wilba Bernardes, onde eu estudei, onde eu conheci o professor Cabral. Falarei há pouco sobre esses momentos marcantes da minha vida em relação ao meu professor. Quero saudar os ex-corregedores aqui presentes, Paulo Cansado, Mário Drummond da Rocha, a ex-ouvidora Maria Conceição de Assunção Melo, a ex-diretora do CEAF e ex-assessora do professor Cabral, minha querida amiga Elaine Parisi, agora, lamentavelmente, aposentada, volta a casa mais uma vez, com o espírito que tem de Ministério Público, cumprimentar os meus colegas de administração, na pessoa da Cláudia Pacheco, a secretária-geral, dizer da nossa alegria de reencontrar os seus amigos que são os nossos amigos, como o ex-presidente da Associação Flodesmith Riani, esse grande nome do Ministério Público Brasileiro, ao qual a instituição deve tanto. Também cumprimentar o ex-presidente, nosso querido amigo José Silvério Perdigão de Oliveira, a coordenadora do curso de Direito da PUC Minas, Cíntia Garabini Lages, a professora, presidente da Academia de Letras do Ministério Público, cumprimentar os nossos amigos do Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, ao qual pertence o professor Cabral, os seus integrantes aqui vieram. Quero, por fim, saudar a Carmen Lúcia, esposa do professor Cabral, seus filhos Leonardo, Eduardo, Giovano, genro Eduardo Botelho, Leonardo, que é um dos belíssimos quadros do Ministério Público de Minas Gerais, promotor de justiça. E, por fim, meu professor, Joaquim Cabral Neto.
As palavras da Hélida refletem, professor, o sentimento que nós temos em relação a Vossa Excelência. Sentimento de respeito, de admiração, de gratidão, de reconhecimento, por tudo que foi, o que representa e o exemplo que será para sempre. A Hélida disse que o senhor não abandonou o Ministério Público já nessa sua longa aposentadoria. Eu diria mais um pouco. Vossa Excelência não desincorporou do promotor de justiça que sempre foi. As suas reações são reações de promotor de justiça, não é de ex-promotor de justiça. Nós estamos estudando aqui a possibilidade de adotar a mesma posição do Supremo Tribunal Federal, que não mais distingue ministros da ativa de ministros aposentados. Os ministros são ministros de sempre. Os promotores de justiça, as promotoras de justiça, os procuradores, procuradoras e muitos dos servidores vivem essa instituição como a sua causa principal de vida. Eu me comporto assim, sinto assim e sou assim. Muitas vezes a família não entende, porque quando nós viemos para cá ou vamos à luta, nós vamos com a prioridade absoluta das nossas vidas. Nós não temos medo, temos cuidados, medo não, de enfrentar e arrostar os perigos como o mandamento do promotor de justiça. Vossa Excelência foi o promotor de Galiléia e outras comarcas por onde passou, imortalizou para suas passagens ainda no promotor do júri, que todos nós fomos pelo menos em alguma parcela um dia. Aqui, como procurador de justiça, como integrante da Câmara de Procuradores de Justiça, como corregedor geral, como presidente da Associação Nacional do Ministério Público, que eu me lembre, o único mineiro a ocupar esta função, nessa longa jornada da CONAMP, e que, no momento histórico, foi peça fundamental quando nós tivemos a primeira Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a Lei 40, que balizou esse Ministério Público depois desenhado na Constituição da República e as leis posteriores que deram essa conotação atual na nossa instituição. Portanto, em todas as suas passagens, a instituição deve uma montanha de gratidões por onde passou. O nome é biblioteca, do patrono hoje da biblioteca. É devida, porque além de procurador, de membro do Ministério Público, Vossa Excelência foi um professor, foi um mestre de muitas gerações. Gerações que se inspiraram no seu comportamento e que, como eu, ouvi falar pela primeira vez a expressão Ministério Público na sala de aula da PUC-MG. O professor Cabral foi meu professor no início do curso e no fim. No 10º período, há uma indicação privado, público, penal, e eu fui fazer a penal. O professor Cabral falava de um Ministério Público na sala de aula que me despertava para a instituição. As reuniões do Conselho, as reuniões da Câmara. E olha que o Ministério Público não era o que é hoje, nem esta sede, aqui que completa este ano 30 anos, nós tínhamos. Ainda era na Rua da Bahia, aquela época. Mas falava com a boca cheia, de certa forma,
que meus olhos, como estudante, brilharam para o Ministério Público. O meu professor, amigo, querido, exemplo, foi o único que me reprovou no curso de Direito numa matéria. Mas me deu a honra de refazê-la. Então, pude estar na sala de aula com ele 2 vezes para a mesma matéria. E foi, para quem gosta de mim e quem não gosta, que também tem muitos, o senhor sabe, o senhor foi responsável por eu estar hoje no Ministério Público de Minas Gerais e ter caminhado com os meus colegas como Procurador-Geral de Justiça, agora 4 mandatos. Portanto, professor Cabral, o seu exemplo, a sua história, a Constituição, ela é permanente. Ela será sempre uma lamparina para iluminar as nossas noites mais sombrias, de esperança, de confiança, que nós vamos vencer, como fez Giane, Castelar, Monteiro e outros tantos, Vossa Excelência, na Constituição de 88, quando legaram para o Brasil, para a nossa democracia, o Ministério Público que nós temos hoje. E se nós temos este Ministério Público com tantos prédios, com tantas sedes, eu agora passarei esse semestre inaugurando as sedes que nós começamos a construir há 3 anos, é porque teve aquela salinha na Rua Goiás, aquela mesa que está no memorial. Ali começou tudo. Então, nós, geração de hoje, temos responsabilidade, compromissos de fazer as coisas do mesmo jeito apaixonado daquela geração. Entender que o Ministério Público não é o nosso emprego, é a causa da nossa vida. Nós não estamos aqui por salários. Tempos que nós ganhávamos muito mal, nós não deixamos de fazer as nossas obrigações e enfrentando também todos os desafios que surgiram com a mesma dedicação. Então, aquela geração que construiu tudo isso nos legou este Ministério Público. E nós, geração atual, as futuras, temos a obrigação de levar adiante o sonho daqueles inconfidentes lá de trás. Portanto, aqui hoje é um reconhecimento, mais um, a Vossa Excelência, pelo promotor, pelo procurador, pelo corregedor, pelo líder classista, mas, sobretudo, pelo que foi também na sala de aula, iluminando a história dos seus alunos. Os livros que foram escritos serão para sempre. Contarão essa parte dessa história belíssima que foi resgatada aqui. Eu sei quem é o doutor Wellington Brandão, e se colocar todas as fotografias sem o nome que estão lá no memorial do Procurador-Geral, eu indico claramente quem é ele. Um pouco calvo, cabelo preto assim, o rosto mais comprido. Sei quem é o doutor Wellington Brandão, que foi Procurador-Geral de Justiça. E quando eu fui Procurador-Geral de Justiça pela primeira vez, nós passamos momentos muito difíceis, muito mais difíceis do que agora. As fotografias dos procuradores gerais ficavam no gabinete do Procurador-Geral, hoje estão no memorial. E quantas vezes eu sozinho lá, nos meus 39, 40, 41 anos, olhava para aquelas fotografias e falava, eu não posso errar. Eu não posso errar. Que aquela história que foi construída desde 1889 não vai ser perdida agora comigo. Eu vou para casa, vou dormir, vou rezar e vou trazer a solução para esse problema grande que nós tivemos, um deles, inclusive, com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado, já era deputado, que eu tive que acordar, ir lá visitar meu querido amigo Alberto Pinto Coelho,
com a bandeira branca de paz e trazê-lo na reunião da Câmara de Procuradores de Justiça para acabar com aquele clima que foi artificialmente criado, inclusive com apoio de gente aqui da nossa casa. Portanto, hoje é um dia importante para nós de relembrar a história e de agradecimento ao grande professor Joaquim Cabral Neto. Muito obrigado por tudo, professor. Informamos que, durante este mês, as principais obras do homenageado estarão expostas na biblioteca situada no 2º andar da Torre 2. O MPMG agradece a todos pela presença e os convida para um café oferecido pela AMMP, que será servido na cafeteria ao lado. Então, todos, uma ótima noite.